Se for pra você lotar a sua agenda e você não colocar dinheiro no seu bolso, deixe seu consultório fechado. Se você tem uma agenda de segunda a sexta e você entra no seu consultório 8 da manhã e sai 9 horas da noite, alguma coisa tá errada. Qual que é a diferença do cara, por exemplo, de consulta que ele cobra 50 para um cara que cobra de 500? Eles são bons tecnicamente, eles são incríveis. Os dois fazem a mesma coisa e eles são incríveis. Marca pessoal, é simples. É como você traz a sua comunicação pro cliente. Naqueles primeiros segundos quando o seu cliente te vê. O público high ticket, ele é um público que ele não compra um tratamento isolado. Ele compra uma jornada. E dentro dessa jornada, muito bem mapeada, de início, meio e fim, isso gera um valor para esse cara em específico. Mr. Senna, what happened in Monaco? You should know that by being a racing driver, and if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Ayrton Senna não estava falando sobre velocidade quando disse isso. Ele estava falando sobre decisão. E são nos instantes de decisões que os destinos são traçados e que a coragem deixa de ser conceito e passa a ser critério. Nos jogos de alto nível, hesitar é escolher perder. Coragem é o fator comum a todos que assinaram seus nomes em grandes feitos na história. Nos anos 50, Rosa Parks deu ao mundo um exemplo de que coragem é também sobre não recuar. É uma manifestação da sua postura. É não recuar quando o assunto é a defesa dos seus valores e da sua dignidade. A coragem de Rosa Parks provou que decisões pessoais são capazes de transformar sistemas inteiros. Para Aristóteles, a coragem é a mãe de todas as virtudes. Para Martin Luther King Jr., era a consciência em ação. Um homem que não morreria por algo não está preparado para viver. Para John Kennedy, coragem é sobre assumir as consequências de liderar quando todos esperam que você recue. Ele fez história ao dizer: escolhemos ir à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. Coragem é o gatilho para a disrupção. É a chama ardente que nos guia para o propósito de contribuir com algo maior. Hoje, fica ainda mais claro que foi pela luz dessa mesma chama que nos identificamos. Cada um de nós que, em sua própria verdade, sabe que a coragem é capaz de criar seus próprios recursos para extrair soluções abundantes, mesmo nos terrenos mais áridos dos desafios. Encorajamos novas jornadas, erguemos nossos pilares sobre a fé profunda na força das alianças, no compromisso absoluto com a expansão das mentes e na certeza do propósito para realizar o que muitos chamariam de inimaginável. Aqui, agora, com você, uma nova história começa a ser escrita, roteirizada pela união das jornadas dos que ousaram desafiar o comum, dos que resistiram aos olhares de julgamento, por enxergar o futuro como criadores e não como espectadores, dos que investiram com seus corações e se comprometeram de corpo e alma. Demarcamos nosso próprio território. Somos uma nação de construtores de negócios exponenciais. É com orgulho que olhamos nos olhos uns dos outros para dizer: somos Enjoy. Estamos prontos para o próximo salto. Apaixonados pelo propósito, comprometidos com o próximo nível. Somos um movimento de empresários disruptivos, de alma corajosa, que se sentem desafiados a superar seus próprios limites para inspirar um país inteiro por meio de exemplos de resultados exponenciais. Criamos legados. Sabemos que ao lado das pessoas certas, com mente forte, determinação e humildade para aprender, podemos voar muito mais alto. Pare um instante. Olhe para si mesmo. Deixe essa certeza tomar conta de você. Decida ser maior. Nosso destino segue a nossa coragem. Somos Enjoy. Está começando mais um S Mais Talk, o podcast do Mundo Clínico. Hoje a gente vai falar de produtos de alto valor, como que você tem uma clínica lucrativa e entender um pouco mais da história de um dos caras que vai transformando o sorriso de pessoas aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo ao S Mais Talk, Dr. Marlos. É um prazer estar com você aqui, meu amigo. Um prazer todo meu, cara. É maravilhoso, vai ser um momento especial. Hoje nós vamos falar de como que tem uma clínica lucrativa. Eu quero saber um pouco mais da história. Quero entender também o que fez você tomar a decisão de ser dentista.
mesmo você falando que hoje você é menos dentista, quero entender também, cara, o que fez de diferente da sua trajetória de se tornar um cara de sucesso tão novo, né? Você é um cara que está há pouco tempo na odontologia, quando a gente está falando é menos de 10 anos como dentista, e que você se tornou muitas referências para as pessoas, né, ao decorrer da sua trajetória. A gente vai falar tudo disso aqui nesse Mais Talk, mas antes de entrar um pouco mais sobre esse assunto, quero falar um pouco da Enjoy, a maior escola de negócio do Espírito Santo. Cara, é impossível você não entender e não saber o que é Enjoy se você é aqui do Espírito Santo. A Enjoy hoje, esse podcast aqui é fruto dos estúdios aqui da Enjoy, e a Enjoy me conectou com pessoas incríveis para que isso aqui acontecesse. O Wander, ele usa muito a construção, a ideia, para fazer com que você pense fora da caixa. E é isso que a Enjoy, a maior escola de negócio do Espírito Santo, faz dentro da sua, tanto da sua vida, tanto da área corporativa, vai fazer com que você pense fora da caixinha, entenda um pouco mais aprofundado e você vai ter pessoas que de fato estão ali no campo de batalha, beleza? Acompanhe agora o que é um pouco da Enjoy, vai estar passando para vocês aí agora. Show. Primeiro cortezinho. Ok, normalmente vai passar obra, algum evento e tal, beleza. Eu tenho que entender a ideia aqui. Tá. Vocês entenderem um pouco mais do que é Enjoy. O QR Code vai estar aí na tela, na descrição desse vídeo também. Você vai ter a oportunidade de receber um presente incrível, que é o livro do Máquina de Resultados, um dos livros aí do Wander, que fez com que a empresa dele crescesse mais de 200% em menos de 2 anos, cara. A gente tá falando da Enjoy, que hoje vale mais de 100 milhões de reais em pouco espaço de tempo. É o que você vai aprender aí, tirando vários insights desse livro. Fechou? Agora que a gente já falou um pouquinho mais dessa parte aqui, né, do que é Enjoy, do que é o mundo clínico, o que é esse Mais Talk. Doutor Marlos, cara, além de fato de entender um pouco da sua trajetória, quero que você seja, assim, direto ao ponto. O que fez você se tornar dentista? O que fez você tomar a decisão de transformar o sorriso das pessoas? Cara, é uma pergunta realmente que você falou que eu tenho que parar para pensar e desenvolver. Matheus, na verdade eu caí assim meio que de paraquedas na odontologia. Por quê? Quando eu entrei na faculdade, eu nunca tive ninguém, eu nunca tive inclusive nem ido muito ao dentista. Meu pai, minha mãe, a gente não tinha esse autocuidado, né? Então, eu meio que caí assim, de paraquedas na odontologia. Eu queria fazer algo com relação à área médica, na área da saúde. Meu pai, ele é tenente-coronel da Polícia Militar, hoje ele é aposentado, só que meu pai sempre falou comigo, cara, você não vai ser polícia, você vai estudar. E sempre foi o sonho assim do meu pai de eu estar dentro da área da saúde, ser médico, né? Mas eu realmente não queria nunca ser médico, eu queria entrar na área da saúde, provavelmente mexer com parte estética, mas nunca quis ser médico. E aí foi onde a odontologia entrou. Não tem ninguém na família que é dentista. Uau! Então, realmente, eu fui jogado dentro dessa profissão. E hoje foi onde eu me encontrei, né, cara? O que eu faço com muito amor, faço com muito carinho. Então, é algo bem, bem bacana aí que a gente constrói durante os anos aí. Legal. E, doutor Marlos, quais são os caminhos para se tornar um dentista de sucesso? Você se formou em menos de... A gente está falando de menos de 10 anos ali, de profissão, de área. O que fez você compartilhar com as pessoas o seu crescimento? Eu lembro de uma história que você trouxe que você, assim que se formou, você não foi para uma especialização, você vai aprender sobre vendas, que acredito que é o maior problema hoje dos profissionais, não só da saúde, qualquer profissional. Finaliza uma faculdade, quer fazer um investimento na especialização e não sabe como vender o próprio negócio. E é algo que fez você se destacar, mas algo também que me fez pensar um pouco mais e entender um pouco sobre a trajetória do Dr. Marlos é que, cara, como que esse cara vendia 30 mil em clareamento, que é algo, clareamento é um valor um pouco baixo agregado. Bem, bem baixo. E rompeu essa barreira, essa crença de que, olha, eu sou um dentista, mesmo que eu recém-formado, mesmo novo, eu posso atingir números de pessoas que estão há mais de 20, 30 anos de mercado. Sim. Qual foi, assim, o caminho para você se tornar esse dentista? Cara, foi como você falou no início. Eu amo odontologia, Matheus. Só que eu sempre, cara, quis ser empresário. Sempre quis ser empresário. Então, assim, eu já sabia que quando eu saísse da faculdade, eu queria muito ter o meu consultório, a minha própria clínica.
E eu já tinha ciência de que eu iria sair um bom dentista, porque eu sempre fui um aluno muito exemplar, cara. Minhas notas eram muito altas, eu nunca fiquei de recuperação, então sempre fui muito estudioso, muito prático, sempre gostei de estudar 10, 11 horas dentro do laboratório da faculdade, enfim, estudando. Mas eu sempre quis ser empresário, cara. Então, assim, quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi um curso de vendas. Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque a tendência foi como você falou, o cara, ele sai da faculdade, ele quer se especializar, quer se tornar melhor tecnicamente, tá tudo bem, a gente não tá julgando aqui, tá, pessoal? Quem fez uma especialização, não é isso, a especialização, ela é sim, obviamente, pré-requisito para você ser um bom profissional, tá? É simples, se você não for bom tecnicamente, o próprio mercado te tira. Não tem muito mistério, né? Mas eu sempre entendi que somente a parte técnica não seria o suficiente para que eu conseguisse, por exemplo, tocar um negócio para mim. Então, o primeiro curso que eu fiz foi vendas, depois eu fiz gestão, fiz finanças, né? Poucos cursos sobre isso daí para tentar entender ali o básico de ter uma clínica, de ter um consultório. E depois que eu entendi isso, cara, foi que aí eu comecei a realmente investir em mim, no meu produto principal. Então, eu escolhi um produto onde eu queria atuar e ali fiz uma especialização em cima desse produto e comecei a vender esse produto. No início, eu lembro que eu fiz uma mentoria com um rapaz, eu acho que você sabe quem é o Ricardo. E aí, cara, ele virou para mim e ele falou bem assim, cara, você precisa vender alguma coisa. Aí eu falei, cara, mas o que eu vou vender? Eu não era especialista em absolutamente nada. Eu falei, cara, o que eu vou vender? Aí ele virou para mim, você sabe fazer clareamento? Aí eu falei bem assim, sei fazer clareamento. Então você vai vender clareamento. Eu lembro que o meu primeiro produto foi uma campanha que eu abri de uma semana chamada Whitening Day. Legal. Uma campanha de uma semana chamada Whitening Day. E dentro dessa Whitening Day nós fizemos R$30 mil em clareamento. Isso daí foi realmente fantástico. A gente atendia pra caramba, mas foi uma venda muito boa para um produto que tinha um ticket muito baixo, cara. No início eu cobrava R$500, R$600 para fazer um clareamento uma pessoa. Caraca. Então o ticket era muito baixo e aí eu tive que me virar para atender. Foi R$30 mil em vendas de clareamento na Whitening Day, foi um sucesso. Cara, que bacana. E, Marlos, o que de fato é o tão, assim, falado Instituto Marlos Freitas? O que é esse instituto? O que o Marlos Freitas oferece? Qual que é o diferencial competitivo? O que eu vou estar ganhando em fazer algo com você? Uma lente de contato, um clareamento, uma harmonização? O que faz eu escolher o Instituto Marlos Freitas, cara? Cara, o Instituto, ele é um sonho, né? Que a gente agora está fazendo o rebrand dessa marca, né? Da marca da Clínica MF Odontologia, passando para essa parte de instituto, porque nós estamos trazendo hoje uma vertente muito, muito legal dentro da área da saúde, né? A marca MF hoje, ela está pequena para aquilo que se tornou. Então, nós expandimos essa marca para outras áreas da saúde. Então, hoje, dentro do Instituto, nós temos outras áreas da saúde. Nós cuidamos da parte estética por inteiro da pessoa, né? Parte de harmonização, parte estética de boca, parte clínica também, que nós temos lá e estamos trazendo alguns outros profissionais para estar compondo isso daí. E também a parte de mentoria, a parte de cursos, né? Trazendo mais conteúdos para esse público, né, da área médica. Então, o Instituto, ele realmente é algo que engloba não somente a parte de saúde e estética, mas a parte educacional também, a parte de mentorias, né, para trazer para esse profissional da área da saúde um norte daquilo que ele tem que fazer para chegar no objetivo dele, um faturamento mais alto, uma clínica mais estruturada, uma clínica com processos. Esse é o Instituto. E assim, cara, a gente desenvolveu uma metodologia que é muito interessante ali. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que o público high ticket, ele é um público que ele não compra um tratamento isolado. Ele compra uma jornada. Legal.
E dentro dessa jornada, muito bem mapeada de início, meio e fim, isso gera um valor para esse cara em específico. Esse produto, ele tem que ser muito bem estruturado. Por exemplo, o produto do Marlos Freitas, que é lentes de contato na nossa metodologia hoje, com um tratamento clínico de início, meio e fim muito bem estruturado. Vamos falar disso aqui. E esse produto que esse cara compra, nós desenvolvemos um protocolo. Nós desenvolvemos um protocolo chamado Protocolo MF, cara. Esse protocolo é um produto de valor agregado. E a gente não fala somente da parte de aumentar faturamento, de realmente ter receita, ganhar dinheiro, tá? Mas sim de entregar o melhor para o cliente. Né? Você entende que se eu entregar um tratamento totalmente isolado para um cliente, eu posso estar negligenciando outros tratamentos à parte, entende? E o cara que ele tem realmente, que ele compra esse tipo de produto, ele entende isso. Ele não é um cara simplesmente que quer lá e colocar uma lente de contato. Ele é um cara que ele quer um cuidado no geral, no completo. Entende? Então, dentro do Instituto, nós desenvolvemos o protocolo MF. E dentro desse protocolo está o tratamento completo, com a jornada toda muito bem estruturada e mapeada do nosso cliente. Ele entra para cuidar da sua parte estética e para cuidar da sua parte clínica. Com isso, eu vou gerar para o meu cliente segurança, tranquilidade, para que ele consiga, durante esse período que ele está em tratamento e também pós-tratamento, ficar totalmente tranquilo com a saúde bucal e com a estética do sorriso dele. Coisa que é muito difícil se achar no mercado hoje, quase impossível. Os profissionais da saúde, eles têm medo de dar garantias dos seus tratamentos. Por quê? Não está teoricamente totalmente vinculado a ele, mas sim a terceiros. Só que hoje, por exemplo, a MF tem o seu laboratório próprio. Ela consegue sustentar uma estrutura, por exemplo, onde eu consiga gerar essa tranquilidade para o cliente. O cara, ele vai, faz o sorriso por completo, faz a parte clínica por completo e a gente consegue segurar ainda ali o cuidado desse cliente por um longo período de tempo. Cara, que bacana. Eu quero bater um pouco nesse ponto de protocolo, que eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, mas elas confundem muito um protocolo onde só jogar procedimentos para que esse profissional, né, esse cliente, esse paciente, ele só pague mais caro. E eu vejo que a proposta, né, de ter um bom protocolo é que ele consiga não só gerar resultado para esse paciente, mas que ele gere uma transformação e uma segurança. Uma história bem legal, né, sobre essa questão de protocolo foi o que eu sofri dentro da minha própria casa, cara. Minha noiva, né, você vivenciou essa história, precisava fazer, sentindo dor de dente, foi num dentista, o dentista acabou passando um diagnóstico para ela que da forma ali um pouco incorreta, porque ele só viu apenas um viés, apenas só um norte. E aí naquele determinado momento, eu falei, a gente tem esse caminho para poder seguir. E aí após esse caminho decidido, falou, olha, precisamos corrigir, né, essa etapa aqui do dente para poder fazer isso depois da extração. O que aconteceu? Ocorreu essa extração desse dente da minha noiva, mas só que faltava esse certo acompanhamento, que é o protocolo. Quando a gente fala sobre o protocolo, a gente não fala só de você pegar, eu vou vender uma lente de contato, você vai ter direito a uma manutenção. Não, eu vejo que assim, quero escutar um pouco mais de você. Hoje, como que de fato funciona o protocolo do MF? Eu, Matheus, quero colocar as lentes com o Dr. Marlos. Eu chego lá, qualquer etapa, como que funciona toda a etapa de um protocolo e como se cria um protocolo de uma maneira correta, né? Essa é a parte que hoje o mundo clínico ele oferece muito, que é a criação do protocolo, mas o que a gente explica para a maioria dos profissionais é que não é só você pegar todos os seus produtos e acoplar ele a uma oferta, é você acoplar ele a uma transformação, a um resultado e um nível de satisfação altíssimo. Hoje eu quero que você mostre para a galera como que é hoje um paciente que entra no Instituto Dr. Marlos. Maravilha. A gente tem uma jornada muito bem mapeada ali dentro da clínica e isso garante com que esse paciente ele tenha uma experiência fora da curva, né? Porque quando você tem algumas pontas soltas dentro do processo de vendas ou processo até mesmo de trazer esse cara para dentro da clínica, acaba que esse cliente ele fica com esse problema de comunicações, ruídos de comunicações dentro da empresa, né? Então, o que acontece, cara? Como que funciona de fato o protocolo? Essa é a pergunta, não? Isso, como que é? Desde a primeira consulta até chegar lá. Cara, marcar uma consulta com o Dr. Marlos. Maravilha.
E outra coisa que eu também quero falar, dessa consulta e da consulta paga. O que você tem a dizer sobre a consulta paga? Isso é um ponto assim que os profissionais eles têm essa certa resistência para ter uma consulta paga. Vamos falar um pouco sobre isso, após você responder essa pergunta sobre a consulta paga. Mas vamos lá, paguei a consulta do Dr. Marlos para poder fazer ali um orçamento, um diagnóstico sobre qual que será o caminho que eu vou traçar. Quais serão os próximos passos? Maravilha, é o seguinte, cara, a base do protocolo que eu desenvolvi, que é o protocolo MF, é segurança. Por quê? Porque é o seguinte, dentista hoje, tá? Área odontológica, obviamente que não é a maioria, graças a Deus, mas existem ainda esse tipo de profissional que ainda não é bom tecnicamente, não chegou lá. Então, é a mesma coisa de você, Matheus, que tem um carro e colocar o seu carro em um mecânico e o seu carro sair quebrado. É o que tem acontecido na odontologia hoje. O cara, ele coloca lente de contato, vamos dizer, lente de resina composta. Tecnicamente não foi muito bem feito e ao invés dele solucionar o problema, ele arrumou um problema. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Stephanie, creio eu, né? E qual que é a questão toda? Nós passamos muito por essa questão de fazer muitos retrabalhos. Ou seja, o cliente chegava até o instituto e nós tínhamos que remover aquele trabalho para poder refazer aquele trabalho. E isso gera uma insegurança muito grande para o paciente. Por quê? Começa aquele trabalho inicial começa a dar muito problema, ele começa a desacreditar do produto. Entende? Então, qual é a base do protocolo MF? É segurança. E segurança em todas as etapas. Segurança técnica, segurança no cliente com relação ao cuidado, a ter um acompanhamento para esse cliente, segurança para que esse cliente tenha um tratamento que dure por muitos anos. Porque ser bonito tecnicamente não é um diferencial. Então, minha lente ser bonita, ela não é um diferencial. Isso é a obrigação que eu tenho que passar, como é a obrigação fazer essas lentes de contato e também durar por muitos anos. Você entende? Então, o protocolo ele é uma segurança para que o seu cliente, para que o meu cliente, o protocolo MF, entenda que ele vai ter um sorriso esteticamente impecável, com previsibilidade, com naturalidade, com elegância, mas também para que essa parte clínica seja feita, fazendo com que esse tratamento dure por muitos anos. Então, o cliente chega lá dentro da clínica, a gente iniciando o primeiro atendimento, a gente tem algumas etapas, né? E todas essas etapas, ela tem uma estruturação muito bem já planejada para o cliente. Então, a primeira etapa, onde nós vamos, o cliente pagou a consulta, ele não chegou apenas para uma avaliação, nós vamos iniciar um plano de tratamento imediato para ele. Então, nós temos um escaneamento intraoral, que a gente vai fazer com que nós tenhamos esse paciente, tá? Ele não precisa estar 24 horas com a gente, isso que é um escaneamento, tá? É como se eu tivesse o paciente comigo no meu computador. Então, eu consigo planejar o sorriso dele do início ao fim. Eu consigo saber onde tem cárie e onde não tem. Se eu tenho que fazer uma gengivoplastia, se eu não tenho que fazer uma gengivoplastia. Então, eu consigo trazer um planejamento e mostrar para esse cliente como está a situação, por exemplo, bucal dele. Vou dar um exemplo. Cara, o cara chega lá dentro da clínica, aí a gengiva dele não está legal, aí tem um monte de cárie, só que como é que você vai mostrar isso para o cara? Você vai colocar um espelho para ele olhar? Será que ele vai ver e realmente entender o motivo de ter que realmente solucionar aquele problema antes dele colocar uma lente de contato? Você entende? Quando você, então, escaneia esse paciente e joga numa TV, cara, olha o impacto que gera. Olha só, você está com esse problema aqui, a gente precisa tratar isso aqui, porque senão isso aqui pode influenciar diretamente em como suas lentes vão ficar boas daqui para frente, né? Enfim. Tem isso daí. Então, nós chegamos nessa primeira consulta. Na segunda consulta, nós cuidamos da parte clínica dele. A gente traz essa vertente. Por quê? Porque, cara, imagina, é a mesma coisa de você ter um carro lindo esteticamente, mas que ele não funciona. Porque ele não tem motor, porque o motor dele não funciona da maneira correta. Então, assim, nós cuidamos da parte básica, saúde, que é muito importante, que é o que os profissionais hoje eles negligenciam muito por pensar somente na parte estética. Então, nós cuidamos da saúde desse cliente
primeiro e depois nós colocamos lentes de contato, porque assim a gente vai garantir a receita de bolo básica, tá? Você quer que o seu tratamento estético dure por muitos anos? Faça o básico primeiro. O que é o básico primeiro? Cuide da sua parte clínica e depois você cuide da sua parte estética. Então, nós temos isso na segunda consulta. Na terceira consulta, nós iniciamos o planejamento das lentes de contato, onde tem a escolha de cor, escolha de formato, tamanho. Todo esse projeto vai ser apresentado para o cliente. Nós vamos testar esse projeto dentro do sorriso dele. E é o mais legal, cara, porque essa metodologia de lente que eu desenvolvi, ela é uma metodologia que entrega previsibilidade de resultado. O que significa isso? O cliente ele vai saber como é que fica o sorriso dele antes mesmo de ter cimentado na boca de maneira definitiva, cara. Olha que legal. Não vai ser uma surpresa. É diferente de um tratamento, por exemplo, de harmonização. Por exemplo, hoje a pessoa não chega lá por exemplo, na Luísa e fala bem assim, cara, Luísa, como é que você me mostra aqui, como é que vai ficar o meu lábio? Ela não tem como mostrar como é que vai ficar o lábio dela ali na hora, porque é algo que é feito na hora, é prático. Consegue dar uma previsão usando tecnologia, mas não de fato nem como de vai fato ficar. como vai ficar. Se pode ter uma possível complicação Exatamente. ali, que é o que a galera não entende. Agora, a lente de contato dessa metodologia, não, cara. Por exemplo, você vai deitar na minha cadeira, eu vou colocar a lente de contato lá, você vai levantar, vai se olhar no espelho. Por exemplo, Marlos, quero uma lente mais branca. Se eu mudar a cor do cimento, cara, que o cimento, essa lente de contato, eu já deixo ela mais branca. Marlos, quero mais natural. Se eu mudar a cor do cimento, eu já deixo mais natural. Marlos, e como a gente vai ter esse planejamento feito antes, isso gera, sabe o que, cara? 0 chances de resultados negativos. Por quê? Porque, cara, você imagina, você escolheu o tamanho, você viu o tamanho, escolheu junto, viu o formato, escolheu junto, viu a cor, escolheu junto, ainda teve a possibilidade de mudar a cor, caso você queira no final. Como é que dá errado isso? E aí entra a última consulta, que é o ápice, né? Que é onde nós trazemos a mudança desse sorriso por completo. Então, nós temos a parte clínica toda feita, a parte estética toda feita e o cliente fica totalmente satisfeito. Cara, que legal. Essa questão do protocolo é algo que a gente explica muito e bate muito isso dentro do mundo clínico, né? Mostrar para as pessoas que, além de você preservar uma segurança para o seu paciente, você tem um zelo muito grande, que é pelo seu negócio, não só pelo nome, mas você entrega uma transformação e um conforto. Um caso que é bem interessante, uma história recente que saiu agora, foi do Toguro, que está viralizado aí como o head de marketing da CIMED. Ele recebe inúmeras propostas para colocar lente de contato, para fazer harmonização, e ele falou, cara, beleza, posso fazer uma lente de contato com você. Quanto que é a sua lente? Olha, minha lente é R$100 mil, lente de porcelana, né? Em São Paulo. Mas olha só, eu vou fazer essa parceria com você, mas você vai me dar uma garantia de 10 anos? Aí o cara, não, aí não tem como. Não, 10 anos não, 2 anos. Não, aí não tem como. Ué, mas então é mais fácil eu pagar R$100 mil e se tiver algum problema, você consertar. Esse que é o problema quando você não tem um protocolo. De forma indireta, ele sofreu de uma dor onde, é mais fácil eu pagar 100 mil do que eu fechar uma parceria e der algum problema, eu vou ter que me virar depois. E eu gosto muito do aspecto quando a gente monta um protocolo, que é trazer a parte 100% da saúde atrelado à estética. Quando a gente só foca na estética, a gente deixa um pouco a saúde de lado e isso acarreta em outros problemas, às vezes invisíveis, às vezes invasivos e outros não. Exatamente. Cara, como eu falei no início, Matheus, esse público específico que compra protocolos, ele já entende isso. Perfeito. Você entende? Ele já tem isso dentro do subconsciente e do consciente dele também. Ele não vai querer apenas um tratamento estético, porque ele vai entender que outra coisa está com problema, que é a base de tudo. Ele já tem essa ciência. O que torna esse protocolo mais valorizado ainda. Legal. Porque ele já olha para esse protocolo com um olhar diferenciado. Com o olhar de que, cara, realmente aqui vai valer a pena eu investir porque eu vou ter a segurança de que a minha saúde vai estar muito bem cuidada, de que a minha parte estética vai estar muito bem cuidada. Olha o que você gerou na cabeça do cara. Porque às vezes a gente fala, né, de protocolos high ticket e a pessoa ela não pensa... O profissional de saúde, tá, Matheus? Ele não pensa... naquela questão assim, cara, eu vou cuidar do meu paciente, eu vou servir o meu paciente. Ele não pensa nisso. Ele já pensa, cara, meu Deus, como se o paciente fosse um cifrão, né? Mas, indiretamente, cara, o protocolo, diretamente, na verdade, o protocolo é um cuidado com o seu cliente. Você está oferecendo o melhor que você tem para ele. Entende? Então, assim, é fantástico, cara. É um produto incrível, é um produto que muda jogo, né? Muda o jogo demais, cara. Top.
Vamos deixar essa conversa um pouco polêmica aqui. O Dr. Marlos já foi muito polêmico, hein? Hoje ele tá mais calmo. O que você tem a dizer sobre os profissionais que têm uma consulta paga? Eu sei que isso é muitas vezes mal visto para algumas pessoas da categoria. O que fez você tomar a decisão de ter uma consulta paga? O que você acha desse modelo de negócio? E também falar um pouco para esse profissional o motivo de que fez você tomar a decisão de ter uma consulta paga e por que isso impacta automaticamente não só em faturamento, que a gente sabe que consulta não dá lucro e nem paga despesa. O que fez você tomar essa decisão? Cara, o que eu acho do profissional que ele cobra consulta? Esse profissional ele está totalmente correto, cara. Essa vertente eu pratico ela, tá? Diariamente. Eu sempre pratiquei ela. Eu nunca tive momento dentro da minha carreira que eu não cobrei algo, tá? E por que isso? Porque, primeiro, eu aprendi a valorizar o meu tempo, cara. Eu vejo que o profissional da saúde hoje, que ele não cobra valor de consulta, é um cara que ele não valoriza o seu tempo. Por que ele não valoriza? Porque ele vai encher, teoricamente, tá? Teoricamente, ele vai encher a agenda desse cara, a agenda dele, de pessoas totalmente desqualificadas para o produto. Então, principalmente uma pessoa que, por exemplo, vende produto high ticket. Porque o high ticket, ele não tem a ideia, tá? Não é conceitual de vender um produto high ticket, ter a agenda lotada. Eu tô falando em número de pessoas, tá? Porque há uma lotação da agenda, por exemplo, cara, não vou cobrar minha consulta. Maravilha, maravilha. Você já vai conseguir fazer uma qualificação da pessoa que vai estar dentro da sua clínica. Porque não é qualquer pessoa que paga consulta. Dependendo do valor ainda, você destrincha muito mais isso daí. Então, a pessoa que geralmente ela sai de casa e ela vai para sua clínica com o valor já estabelecido, primeiro, você gera nela um senso de responsabilidade. Então, esse cara é muito difícil esse cara faltar. Quando a consulta geralmente ela é paga, eu tenho a gente já tentou trazer isso daí, não para o Marlos, tá? Mas para outros colaboradores. O cara, ele não gera um senso de responsabilidade. Então, muitas das vezes esse cara falta. É por isso que é ilusório essa agenda cheia. Entende? Legal. Porque, por exemplo, você encheu ali de 10 pessoas no seu dia. As que vão, 4. Aí sabe o que esse cara fala? Esse cara, ele vai e posta no Instagram que a agenda dele tem 10 pessoas, mas na realidade foram 4 pessoas. Entende o que eu quero dizer? E agora, concorda comigo que se o cara ele não cobra consulta, teoricamente ele não valoriza o tempo dele, esse cara ele tá preocupado em o quanto que se esse cliente ele vai gostar da experiência na clínica dele? Não. Por quê? Porque o cara vai para lá por causa do preço, cara. Legal, esse é um ponto. E como que você, assim, fala para um profissional que atendeu a vida inteira, sem cobrar consulta, como que ele se posiciona para primeiro ele começar essa etapa de cobrança de consulta? Como que ele faz essa migração? Um profissional, assim, não só na área de dentista, né? Que é um pouco incomum você ir num dentista e cobrar consulta. Né? Normalmente ele no dentista ele marca, faz uma análise e te dá o preço. O que faz? Como que esse cara que está nessa situação, esse doutor, ele consegue fazer essa migração? Posicionamento. Legal. Tá? Posicionamento. Por que posicionamento? De início, tá? Quando você entende a sua persona, você já tem isso definido, você começa a se posicionar e a se comunicar verbalmente e visualmente de maneira diferente dentro de uma rede social ou até mesmo por uma indicação. Tá? E aí, esse posicionamento ele começa a agregar valor a você. E o cliente ele percebe isso. Então, assim, simplesmente você... na prática, tá? Para esse profissional da saúde que quer começar ali a cobrar consulta. É só você vender a sua consulta. É simples. É você vender a sua consulta. Só que qual é o valor que você vai gerar para a sua consulta? Eu estava vendo até algo muito interessante, cara. Eu parei de falar avaliação.
Por que eu parei de falar avaliação? E o meu time de vendas, a gente parou de falar avaliação. A gente está falando, são palavras, quando você muda a forma de comunicação verbal, isso já gera inconscientemente uma valorização do seu trabalho. Então, por exemplo, você falar avaliação, o cara já entende que é algo mais... Vou dar um preço, né? É, a ele já avaliação começa- vou fazer um orçamento. Esse orçamento. Então, você entregando isso daí para o cliente, o cara já começa a desvalorizar você. Então, assim, cara, como é que eu faço para cobrar consulta? É só cobrar consulta. É simples. Tá conversando com o cara, faz a venda da consulta. Começa a vender sua hora. Você vai começar a ver que você vai ter muito mais pessoas qualificadas dentro do produto. Porém, agrega valor isso. Melhora o seu posicionamento, melhora um pouco o processo de vendas, para que você consiga qualificar também ainda mais. E consiga também escalar essa consulta, de fato, né, cara? Que é mais importante. Você vai ficar cobrando R$50 o resto da vida, né? 30, 40 anos cobrando 50, 100 reais, pô. Cara, que top. Eu vou passar um hack agora pra você que tá com um complemento do que o Dr. Márcio falou. Você quer cobrar consulta? Primeiro passo, começa com um valor simbólico. Pra esse cara, para você que é doutor, que não cobra. Começa com um valor simbólico, R$50. Só que esses R$50, você não vai colocar ele no seu bolso. Esses R$50 vai ser para poder gerar uma experiência para o seu paciente. Seja ele chegar lá ter um bom café para ele tomar, seja lá ele ter uma boa água para ele conseguir consumir, ele chegar lá, o ar-condicionado do seu consultório está funcionando legal, ele sentir que está em um lugar bem perfumado. Tudo isso todas as consultas vai ser para investir em experiência de jornada para o seu paciente inicial. Após isso, você já vai fazer um grande filtro de pessoas que vão estar dentro do seu consultório. E as pessoas vão se sentir valorizadas. Todo mundo que paga por algo, ela quer desfrutar ao máximo. Agora, você já conseguiu isso dentro da sua audiência, dentro do seu público, você vai subir esse valor para um valor ali mais ou menos de R$100. Mas para que isso aconteça, você ainda tem que gerar ainda mais experiência para o seu paciente. Matheus, como que eu faço isso? Eu já estou colocando um bom café, colocando um bom conteúdo ali no meu Instagram. Você vai começar a investir em você. Você vai começar a colocar uma roupa legal, você vai começar a ir mais arrumada para o seu consultório, você vai começar a trazer mais, investir em comunicação para o seu consultório. A marca pessoal, nesse caso, ela é muito forte. Perfeito. Ela é muito forte. Porque é o seguinte, cara, esse cara que, por exemplo, quando você cobra... Vamos entender uma coisa. O cara que... Qual que é a diferença do cara, por exemplo, de consulta que ele cobra 50 para um cara que cobra de 500? Eles são bons tecnicamente, tá? Perfeito. Eles são bons tecnicamente, eles são incríveis. Os dois fazem a mesma coisa e eles são incríveis. São profissionais que entregam resultados fantásticos, duradouros. Mas um cobra 50 e outro cobra 500. Qual que é a diferença? E por que esse de 500 é muito mais valorizado? Marca pessoal. É simples. É como você traz a sua comunicação para o cliente. Naqueles primeiros segundos quando o seu cliente te vê. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é isso que vai fazer com que você consiga escalar o seu faturamento e escalar também, por exemplo, o seu tempo clínico, tá? É você dentro do seu processo ali, da jornada do cliente, dentro da sua clínica, você fazer com que ele perceba que a consulta que ele está pagando ali é uma experiência fora da curva. Legal. E aí ele vai conseguir, e ele vai começar a te valorizar muito mais. Entende? Então, o cara que ele cobra 500, com toda certeza, o processo de venda dele, o processo, a jornada, o mapeamento, a experiência dele é muito mais incrível do que o cara que também é tão bom tecnicamente quanto ele, mas que cobra R$50. E sabe o que é interessante? É que as pessoas ficam, meu Deus, eu não vou ter ninguém que eu vou conseguir atender, as pessoas, elas vão deixar de vir na minha clínica. Cara, e é pra deixar de ir mesmo, porque se for pra você lotar a sua agenda e você não colocar dinheiro no seu bolso, deixe seu consultório fechado. O que acontece? Como que eu consigo aumentar valor e em qual momento que eu vou ir para um próximo nível de valor? Se você tem uma agenda de segunda a sexta, e você entra no seu consultório 8 da manhã e sai 9 horas da noite, alguma coisa está errada. E você não já rompeu a casa dos R$100 mil, aí tá mais errado ainda. Tá mais errado ainda. Se você tem esse tempo clínico, tempo de cadeira muito elevado, mas você tá fazendo por um curto período, aí tudo bem. Agora, se você faz isso e o tempo de cadeira tá gigante e você ainda começa a afetar o pessoal. Começa a afetar o pessoal, menos tempo com a família, menos tempo com a esposa, e isso acaba impactando muito. E aí, um dos maiores ensinamentos que a gente faz dentro do mundo clínico é fazer uma conta simples. Hoje, uma consulta do Dr. Marlos,
né? Que hoje não tá mais de R$50. Hoje uma consulta do Dr. Marlos é o quê? R$350 uma consulta dele para uma análise prévia. É uma análise, não é uma avaliação. A gente vai analisar o seu caso. Uma análise prévia. Para ele chegar numa consulta de R$500, ele tem que ter uma grande demanda de uma consulta de 350. A gente já enxergou que isso aqui já está impactando a agenda dele. Como é que a gente faz para poder reduzir volume? Aumenta preço. Exatamente. E aí eu vou ter uma agenda onde eu vou aumentar o meu preço, eu vou ter menos paciente, mas eu vou ter pessoas mais qualificadas, eu vou ter menos tempo de cadeira. Isso porque você gera uma escassez do próprio profissional, né, cara? Exatamente. Você gerou essa escassez do próprio profissional porque você reforçou tanto a sua marca pessoal, fortificou muito a experiência do cliente, tá todo mundo querendo você e você não tá tendo agenda para poder suprir essa demanda. Perfeito. Aumenta o preço e você consegue qualificar ainda mais essa pessoa. Sabe como é que eu vejo também? Cara, rapaz, é muito interessante isso que você trouxe, Matheus, porque, cara, concorda comigo? Você não vai sair da sua casa, do seu conforto de casa, ou do seu trabalho, pagar uma consulta só para tomar um café com o cara. Alguma coisa você quer. Você concorda comigo? Demais. E eu não vou pagar 350 na consulta Você só para eu concorda entender, comigo? só para fazer um orçamento. Então, o cara, quando ele é diferente de uma pessoa que não cobra, Exato. você entendeu? Aí eu Porque saio de casa assim, falo, cara, eu marquei uma avaliação ali, eu vou ver como é que é. vou comer o cachorro quente aqui agora, antes de chegar vou nessa tomar um café, avaliação comer uns aqui, biscoitinhos chega ali, 40 fica de minutos boa. atrasado, nem vai. Exato. Você não tem valor, cara. Perfeito. Eu confesso pra você, eu acho que o profissional da saúde, agora eu vou ser um pouco polêmico, desculpa a palavra, mas eu acho burrice. Eu acho burrice porque é um investimento muito grande, cara, que você faz, principalmente na área da odontologia. Para você montar um mínimo de um consultório decente, hoje você vai gastar 50, 100 mil reais. Ô, Matheus, como é que o cara não vai cobrar uma consulta, cara? E eu conheço muito profissional assim, tá? Reformou a clínica, coisa mais linda do mundo. Não cobra consulta. Entende? E outra coisa, aquela frase que a gente estava conversando aqui em off, a agenda cheia, meu amigo. Entendeu? Não é sinônimo de lucratividade nem um pouco, cara. Na verdade, eu não tenho nem orgulho de falar, muitas das vezes, o profissional ele não pode ter orgulho de falar que a agenda dele está lotada de pessoas. Por que ele não pode ter orgulho de falar disso? Porque tem alguma coisa errada, cara. O profissional que ele já está num nível de escala um pouco maior, alguma coisa está errada nisso daí. A análise maior é a Natália Beauty, cara. Estourada. Anos que ela tá no auge da beleza. Ela fala, hoje eu atendo uma vez por mês e a minha próxima agenda é só daqui a 6 meses. E eu atendo só durante um dia. E a mulher, ela deixa bem claro, isso é um posicionamento, que ela usa uma pinça de R$12 para poder fazer uma sobrancelha que ela cobra 20 mil. Por quê? Ela criou uma experiência muito fora da curva onde o procedimento é o menos. O resultado ela já tem. E você tocou num ponto sobre agenda cheia, agenda cara. Quero provocar você na seguinte questão. Qual é a diferença de um dentista high ticket para um dentista pop? Um dentista de clínica popular? Marca. Posicionamento. Tirando o posicionamento, vamos lá, vamos ser mais incisivo. O que um dentista da clínica pop faz que um dentista high ticket não faz? Tirando o posicionamento. Nossa, que pergunta difícil, bicho. Vamos pensar aqui. Enquanto você pensa, eu tenho uma análise a fazer. Um estudo que eu fiz recentemente é que um dentista que ele gasta mais ou menos por período, um odontológico, o Marlos vai dizer com mais propriedade, na faixa entre 3 a 4 mil reais por período, dependendo da faculdade onde ele está, da instituição. Chega até 10 mil reais no período, assim, de investimento, né? De material, essas coisas. Perfeito. Normalmente, essas clínicas populares, você ganha 10, 12 reais por tipo de procedimento que você faz, no máximo estourando uns 100. Eu acho que é muito 100 ainda, tá? Muito. Só que qual que é o ponto desse cara? E é super digno você que trabalha. Mas se você... E nem todo mundo quer crescer e tá tudo bem. Mas eu vejo que o profissional high ticket, ele é um cara que ele valoriza o tempo dele, ele valoriza a entrega dele e ele valoriza o investimento dele. E o máximo que ele pode fazer isso aqui é estar durante um curto período. E hoje, estudos apontam que poucos profissionais que recém se formam querem atender numa clínica pop porque se sente desvalorizado. E além disso, eles pegam casos absurdos
onde eles ficam 2, 3 horas numa cadeira para receber 15, 20 reais. O que eu quero trazer de provocação aqui para você, Marlos? O que fez você não tomar a decisão de ir para esse caminho? E o que você pode dar assim, de lição para uma pessoa que hoje se apega muito a plantões em diversas clínicas para conseguir ter um valor, às vezes atende num consultório público para conseguir carga horária? O que você tem a dizer sobre isso? Matheus, sabe qual que é a maior mentira que uma pessoa pode dizer para quem é recém-formado? Que ele tem que trabalhar em uma clínica popular para pegar mão. Uau. Essa é a maior mentira. Cara, como aconteceu comigo, tá? Como aconteceu comigo. Para não dizer que eu não trabalhei para outras pessoas, eu trabalhei acho que durante 6 meses. 6 meses numa clínica ali em Laranjeiras. Só que eu sempre quis, cara, ter um negócio próprio. E eu tenho uma coisa que é em mim da seguinte situação. Eu nunca consegui entregar algo mais ou menos. Eu sempre quis entregar para todo mundo, tá? E eu não estou falando isso somente na parte profissional, na minha vida por completo. Quando eu entro em alguma coisa, eu entro de cabeça e eu sempre entrego o meu melhor. Então, eu comecei a perceber que, por exemplo, quanto mais eu ia galgando dentro da minha carreira profissional, mais eu conseguia agregar para o meu cliente. Entende o que acontece? Então, por exemplo, chegou num nível que eu consegui agregar tanto o meu cliente que hoje o meu produto ele já é muito escalado. Entendeu? Foi assim? Sempre foi assim? Não, não é assim. É uma construção que você faz. É uma construção que você traz durante um período ali de tempo. Só que o cara que ele por exemplo, trabalha dentro de uma clínica popular, ele não consegue entregar isso para o cliente. Justamente porque a persona, o perfil de cliente que ele atende, não é um perfil que vai suprir essa necessidade para ele. Você entende, cara? Então, assim, cara, você me falou sobre uma dica. Depende do momento de cada pessoa, né? Porque às vezes o cara ele ainda não quer deslumbrar algo como por exemplo, eu conheço profissional, eu não concordo, tá? Mas obviamente que a gente tem que respeitar, que, por exemplo, está trabalhando numa clínica popular somente para pagar a especialização dela, enfim. Então cada um tem uma história, tem uma via ali, uma vida, né? Para poder tentar desenvolver uma carreira. Mas, assim, uma coisa eu posso ser certo. Isso aqui é certo. Cara, inclusive é uma taxa isso, tá? As clínicas populares são as clínicas que mais rodam dentistas. E eles ficam pouquíssimo tempo. Por que eles ficam pouquíssimo tempo? Porque o dentista, ele quer ser valorizado, mas ele não quer se valorizar. Mas ele quer ser valorizado. Entenda isso. Então, ele entra dentro da clínica popular, a clínica não valoriza ele, ele fala, eu não quero ser valorizado, eu quero ser valorizado. Eles não estão me valorizando. Aí ele pega e sai. Entendeu? É um ciclo de vida muito curto, tá? Só que ele não consegue se valorizar. Então, ele vai ficar rodando nesse tipo de clínicas populares, sabe, cara? Então, assim, o que eu tenho de dica, assim, pra esse cara? Cara, e é algo muito complexo, né? Pro cara, assim, empreenda. Legal. Antes de a gente ir pra pergunta final aqui, caminhando pro fim, você falou em off, em algumas declarações também você diz que você não é o melhor tecnicamente, mas você conseguiu ter muito mais sucesso do que as pessoas que são melhor que você. O que é esse ponto de reflexão para você mostrar para um profissional que a técnica não é tudo, mas a técnica é importante e até certo ponto? E que você deixe isso bem assim, bem explícito dentro da sua trajetória. Que, cara, eu não sou o melhor dentista, eu sou menos dentista hoje, mas eu ganho muito mais que muito dentista, que é muito melhor tecnicamente do que eu. Cara, sabe o que acontece, Matheus? Quando eu falo isso, tipo assim, vou trazer numa vertente da seguinte situação. Você forma na faculdade, igual eu fiz todas as áreas, né, na faculdade. Eu fiz todas as áreas, né? Fiz canal, fiz cirurgia, fiz remoção de cáries, a gente fazia limpeza, fazia diversas coisas, colocava aparelho em criança, enfim, fazia diversas coisas. Só que eu nichei tanto o meu produto, que já tem tantos anos que, por exemplo, eu não extraio um dente. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, hoje, se você me pedir para extrair um dente, eu sei fazer, mas eu não tenho prática clínica para poder extrair tecnicamente perfeito. Você entende? Então, assim, eu falo que hoje, assim,
tudo aquilo que eu tinha que desenvolver de habilidades, a odontologia ela se renova sempre. Eu tenho que tomar muito cuidado até em questão para falar sobre isso daí, para a pessoa realmente ela não achar que a gente está trazendo um ponto que, por exemplo, a técnica não é importante. Não é isso, tá, pessoal? A técnica é extremamente importante porque é ela que vai ditar se você vai ter sucesso ou não. Porque se você for ruim tecnicamente, cara, você não dura no mercado. O mercado te tira. É simples assim, cara. Entende o que eu quero dizer? Então, só que não é somente a parte de técnica também que você vai fazer com que você vai chegar, mas é aquilo que o Marlos acha. Não é o que o Marlos acha. Essa é a realidade. Os números provam isso. Entende? Só que assim, cara, tem uma questão que é muito interessante. O problema não é o cara querer investir na parte técnica dele, nas especializações, nos cursos de pós-graduação. O problema é ele só querer investir nisso. Uau. Isso é um problema. Vou trazer um gráfico aqui para você. O cara, pô, ele é um fenômeno técnico. Ele vai crescer, ele vai conseguir crescer, ele vai conseguir. Só que ele vai bater no teto. Ele vai chegar num platô que ele não vai conseguir mais desenvolver. E aí ele vai precisar de mais recursos para poder desenvolver. Esse cara, quando ele chega aqui, ele começa a abrir os olhos para uma coisa chamada empreendedorismo. Gestão, finanças, marketing, vendas. Entende? Ele começa a olhar para isso aqui. Só que desse primeiro ponto até aqui, quantos anos? Entende, cara, o que eu quero dizer? Porque você pode escalar, por exemplo, o dentista que coloca lente de contato, ele pode escalar, cara. Tranquilamente. Ele vai escalar 50 mil reais de faturamento. 80 mil reais de faturamento. Só que ele vai bater num ponto que ele não vai conseguir mais escalar. Porque ele já sabe que ele só vai conseguir escalar quando ele virar realmente um empresário, vamos dizer assim. E aí ele vai começar a pegar outro tipo de conhecimento. Só que até ele pegar esse outro tipo de conhecimento já pode ser tarde. O mercado já engoliu ele, né? Já, por completo. E aí ele não consegue tracionar. E fica refém de preço, né? Exatamente, o resto da vida. Refém de preço, guerra de preço, indicação. O resto Porque da vida. eu vejo que assim, tem uma curva muito discrepante de um dentista que acabou de se formar e já entende o mínimo de posicionamento, já entende o mínimo do mercado, já sabe onde ele quer chegar. Começa a fazer postagenzinha no Instagram ali, Exato. padrãozinho, até aí chega um videomaker e fala pra você, um social media, não sei o quê, começa a ajustar ali, mas ele... A galera a galera mais nova, ela já entenderam essa importância. Porém, como que a gente vai falar isso com o senhor Antônio, que tá há 40 anos fazendo canal na odontologia, que ele precisa fazer isso? E para ele tá tudo bem, porque existem serviços e trabalhos e processos e tratamentos dentro da odontologia que ele não que são essenciais. Canal. Pô, as pessoas procuram e tem que fazer canal quando tá sentindo dor. Agora, Exatamente. para você que quer atuar na odontologia estética, você não pode ser mais do mesmo, você tem que ser diferente. E se você focar nessa área, você tem muito mais ganhos, financeiramente ela é muito melhor, porém, tem altas chances de você precisar se reinventar, precisar se conectar com pessoas boas, precisar sentar em boas mesas, precisar entender que você vende estilo de vida, como um dentista hoje quer vender lente, não tem lente. Como um dentista quer vender harmonização se ele não tem harmonização. Como a profissional, um biomédico de injetável, ele quer vender a segurança, sendo que ele não tem toda essa segurança na clínica dele. Tudo isso a gente tem que tracionar para que você não só tenha resultados, mas que você busque a longevidade, que a gente chama que é o LTV de cada paciente. Exatamente. A gente fez uma pesquisa recentemente dentro da clínica do Dr. Marlos, da seguinte questão. Todos os pacientes que fizeram lente nos últimos 6 meses tiveram 0 queixa de retrabalho, Zero ou problema de retrabalho. automaticamente aconteceu algum problema de trinca, infiltração, e caso ocorra esse tipo de problema, muitas vezes foi por falta de não seguir a orientação médica do paciente, que o próprio Dr. Marlos tem lá, né, dentro do termo dele de responsabilidade, e mesmo assim ele fala assim, cara, doutor, tô com um problema assim, consigo resolver, porque tá dentro do protocolo. Exatamente. Essa segurança que ele tem, né, cara? Perfeito, cara. Essa segurança que ele tem. Porque, na verdade, cara, as pessoas precisam de segurança, cara. Principalmente na área de saúde. Você tá mexendo com estética, pô. Boa. Entende? Você tá mexendo ali com a parte que é muito importante do cara, por exemplo, o meu é o sorriso. Poxa, é uma frase muito clichê, eu não gosto de falar essa dela, que é aquela frase, pô, o sorriso ele é o cartão postal. Meu irmão,
Você tá bem de vida, cara. A primeira coisa que você vai fazer é reganhar os dentes, bicho. Você entende o que eu quero dizer? Você tá bem de vida, você vai reganhar os dentes, meu irmão. Você acha que o cara vai olhar pro seu pé? Ele não vai olhar pro seu pé, irmão. Entendeu o que eu quero dizer? Você tá indo em contrato de conta com o cara vai ficar olhando pra baixo pro seu pé assim? Não, ele vai olhar pra você, cara. Ele vai olhar pro seu rosto. Você entende? Vai ver você sorrindo e conectando. Legal. Sorriso é conexão, pô. Então o cara, ele quer sim, ele quer ter essa segurança. Isso é muito interessante. E essa questão de retrabalhos, cara, é um dado muito importante isso. Por que é um dado muito importante? Porque quanto menos manutenções e trabalhos você tem, retrabalhos você tem, melhor e mais refinado você é tecnicamente, e melhor e mais indicação você vai receber, e melhor você vai conseguir escalar muito mais o seu produto. Porque você vai entender que seu produto é bom e onde você pode chegar. Perfeito, perfeito. Marlos, última pergunta. Quais são os planos e as metas de 2026 para o Instituto? Você que é um cara que tem vários negócios, inclusive o Marlos está dentro aí da frente também do mundo clínico. O que você tem de meta para 2026? Uma meta que você acredita assim, cara, é algo que eu estou projetando há muito tempo. Muita gente colocou 2026 como um ano que é um pouco difícil. A gente que está nas trincheiras sabe que é um ano que tem Copa do Mundo, um ano que tem muito feriado, mas pra gente qualquer ano é ano, não tem problema, empreender é isso. Quais são as metas e planos para 2026? Cara, metas e planos para 2026. Metas pessoais, eu quero ter muito mais tempo do que eu já tenho com minha família. Eu quero realmente aproveitar minha filha, aproveitar minha esposa, o cachorrinho. Agora, Virou pai de pet também Virou recentemente. pai de pet, Estamos nesse barco aí, vocês amigo. acreditam nisso? Mas assim, cara, eu tenho eu quero trazer ainda mais esse ecossistema com muito mais força, tanto do mundo clínico, quanto da MF Group, desse ecossistema, dessa hold que a gente está desenvolvendo de profissionais da saúde. O mundo clínico está aí com uma escalabilidade muito incrível. É um produto fantástico que a gente está desenvolvendo, né, Matheus? Ali. A gente tem tanta clareza. Matheus, é até bonito de falar. A gente tem tanta clareza do produto que a gente está vendendo, do quanto que isso daí funciona, que é prazeroso, né, falar disso, né, Demais. cara? É prazeroso falar disso. Desenvolver o projeto do mundo clínico e desenvolver ainda mais aí o Instituto, trazendo novos parceiros, criando talvez novas sociedades, talvez, né, para dentro da... CNPJ? Mais CNPJ, até mesmo agregando pessoas para dentro do Instituto, talvez, né? Boa, bom demais. Não pode ser bucha, hein? Bom demais. Marlos, obrigado por esse episódio incrível, meu irmão. Assim, história absurda, toda a sua trajetória. Acredito que 2026 vai ser um ano incrível, tanto para o Instituto, tanto para os seus negócios. Você trouxe um pouco do que é o protocolo, é algo que assim já existe há muito tempo, mas só que está se popularizando agora entre os profissionais, eles estão entendendo e sabendo como valorizar o negócio deles, tanto valorizar a hora deles, pararam de vender hora e começaram a vender qualidade de vida, começaram a vender tempo de cadeira, né? Pararam de ficar 12, 13 horas em um consultório com uma lucratividade muito baixa. Acredito que é isso que você apresenta dentro do seu protocolo, dentro do seu estilo de vida. Obrigado por esse episódio incrível. Se você quer ter a assinatura, tá, do Dr. Marlos Freitas, a gente vai deixar as informações aqui na descrição, tá, do canal. E obrigado por esse episódio incrível do S Mais Talk, o podcast do mundo clínico. Então, se você é empresário, se você é dono de clínica, se você quer mudar, crescer e se desenvolver o seu negócio, muitas vezes o modelo de negócio é o que está faltando para você ajustar essa rota aí dentro do seu um processo, um protocolo, algo que seja muito bem. E outra coisa, você vai estar dentro de uma das maiores comunidades, a comunidade que mais cresce. Exatamente. No estado do Espírito Santo, Bom né, demais. cara? Da área da saúde. Perfeito. Obrigado por esse episódio incrível. Siga o S Mais Talk nas redes sociais. Siga o perfil do Dr. Marlos. Beleza? Vamos com tudo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tamo junto, Matheusão. Valeu.